Bom dia, pessoal, tudo bem? A lição que nós vamos ver hoje, ela fala assim, baixe a guarda. Livro de Provérbios, se vocês puderam acompanhar nas leituras diárias, vocês viram que o livro de Provérbios é um livro em que praticamente a leitura diária todos os dias tem um versículo lá no livro de Provérbios. Para quem não sabe, Provérbios foi escrito por Salomão. E Salomão foi aquele que disse para Deus que ele queria sabedoria para governar o povo. E Deus deu muita sabedoria para Salomão. Só pela leitura a gente já... Quem sou eu para falar algo, né? Só pelo que Salomão fala já são grandes ensinamentos para a gente. E como vocês puderam ver, o contexto todo ele fala da gente ouvir os conselhos sábios. Né, ouvir porque eles serão como colares para o nosso pescoço, como uma diadema, né, como uma joia na nossa cabeça. Então, se vocês prestaram atenção, quando a gente ouve os conselhos, quando a gente pratica, quando a gente entende que aquele é o melhor para a gente, Deus abençoa nossas vidas. Ele fala que, inclusive, ele faz com que nós tenhamos longos dias. E dentro das leituras que a gente fez, eu queria destacar a leitura de Provérbios 2, do 1 ao 8, que foi da leitura diária de quinta-feira. Ela fala assim, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alcançareis a tua voz. E como a prata a buscares, e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então aqui ele fala muito dos conselhos dos nossos pais. E quando o tema da nossa lição fala baixa a guarda, é que tá falando para você, baixa aí um pouquinho a sua bolinha, baixa um pouquinho a guarda e escuta o que eu tenho para te dizer. Salomão em Provérbios, cada versículo que você lê, ele traz um ensinamento. Então leiam, façam a leitura diária, é 1 ou 2 versículos só. Leiam com calma, tentem entender o que vocês estão lendo, porque a cada leitura de Provérbios, apenas de um versículo de cada vez que vocês leem, ele vai trazer mensagens maravilhosas para nossas vidas. Mais uma vez, eu tô falando para vocês sobre a questão de ouvir conselhos. Às vezes a gente acha que ouvir conselhos dos nossos pais já é ultrapassado. A gente vê muita coisa no Facebook, a gente vê muita coisa nas redes sociais, de tantos adolescentes que acham que tem que fazer aquilo que vem à cabeça, né? Para ser feliz, eu vou fazer o que for preciso, passo por cima de qualquer coisa. Mas a Bíblia fala que quando a gente ouve conselho, a gente é sábio e prudente. E às vezes a gente precisa de ajuda para resolver muitas situações. E a gente tem que entender que os nossos pais e os conselhos, eles são bem-vindos para nós. Porque são pessoas que, quando dão esses conselhos, porque já passaram pela situação que vocês passaram, têm muita experiência. E vocês nunca devem desprezar a experiência dos pais, dos avós, dos tios de vocês. Porque é através dessas experiências que elas se tornam muito importantes para a gente não cometer os mesmos erros que os nossos pais, ou muitas vezes a gente parar para pensar que determinada decisão pode dar algo errado na sua vida. Uma outra situação que a gente precisa sempre estar lembrando é que os filhos que não ouvem os conselhos dos pais, eles crescem inseguros, eles não sabem lidar com as frustrações, eles não conseguem pensar no outro,
e eles só buscam o seu próprio prazer. Então, isso não vai te fazer uma pessoa com um caráter diante de Deus como um discípulo. A gente tem que prestar atenção que a gente não está sendo nem prudente e nem sábio quando a gente não ouve conselho. E se na sua casa você tem dificuldade em ter diálogo com seus pais, comece a orar por isso. Porque a gente também tem que mostrar amor, a gente também tem que dar um passo. Às vezes o passo também depende de você. Às vezes você fica esperando o pai ou a mãe conversar com você, mas você também não dá abertura para chegar, para perguntar, para falar. Então, eu gostaria de te desafiar nessa manhã, em que você possa estar dando o primeiro passo, sabe? E possa estar tentando ter um relacionamento com seus pais e demonstrando amor. Como é que você demonstra amor? Através do seu abraço, através de um beijo, através de um gesto de carinho, de uma fala com seus pais, sabe? Isso é muito importante. E, gente, essa barreira ela precisa ser quebrada. O relacionamento com a família precisa não ter esses tipos de barreira. Porque só assim, quebrando essas barreiras, você consegue ter um pouco mais de harmonia dentro do seu lar. Nessa lição, a gente vai ouvir alguns depoimentos de algumas mães que falam da importância de ouvir conselhos. Então, vamos lá? Daqui a pouco eu volto, tá? Vamos ouvir com carinho. São mães dos nossos amigos adolescentes da sala, tá bom? Até mais, até daqui a pouquinho. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês sobre a importância de ouvir o conselho dos pais, da importância que isso tem nas nossas vidas e que a gente não pode ficar sem. A gente não pode ficar sem ouvir o conselho dos nossos pais. Às vezes não é aquilo que você quer ouvir, porque de repente você quer um conselho para alguma coisa que na sua cabeça é viável, mas para os seus pais, eles têm um conselho melhor. Eles vão te falar algo assim que vai esclarecer sua mente, que vai te ajudar a entender melhor antes de tomar uma decisão. E é muito importante a gente consultar nossos pais antes de... A Deus primeiro, a Deus em primeiro lugar, e ouvir o que os nossos pais têm a dizer, ouvir os seus conselhos. Muitos de vocês precisam ter aquela intimidade com o pai ou com a mãe para poder perguntar, né? Para poder tirar alguma dúvida, pedir um conselho sobre para tomar alguma decisão sobre alguma coisa que aconteceu. E isso é muito importante, porque a palavra de Deus fala que a gente não pode desprezar o conselho do pai e da mãe. E então, quando a gente se vê numa situação que precisa de um conselho, não vá consultar um amigo, amiga. A gente precisa mesmo é consultar a Deus em primeiro lugar e os nossos pais. E eu quero deixar para vocês aqui um versículo em Colossenses 3:20. Diz assim: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tá? Quero que vocês possam sempre se lembrar desse versículo. Vocês possam sempre se lembrar de ouvir o conselho dos seus pais, da sua mãe, do seu pai. Se você é criado pelos avós, ouvir o conselho dos seus avós, que isso é muito importante. Deus se agrada disso, tá? E fiquem com Deus. Um abraço. Oi, tudo bem? Falar sobre conselho, né? Falar e dar conselho é até fácil.
Agora, ouvir conselho é muito difícil. Principalmente quando esse conselho vem de alguém que não conhece suas músicas, não conhece seus amigos, não sabe nem mexer no celular direito, não conhece tecnologias, não sabe o que é que você está vivendo, né? Então, é muito difícil ouvir conselhos, e aí a pessoa chega falando assim, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É muito difícil ouvir, né? Tratando de quem vem, né? Principalmente os pais. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu moro com a minha mãe. Ela tem 71 anos de idade, e ela pensa que eu tenho 10 anos. Ela me dá conselho até hoje. Eu posso te falar? Dá certo. Aquilo que ela fala com 71 lá do século passado, dá certo. Sabe por que dá certo? Porque os sentimentos são os mesmos. Sabe? Mágoa, tristeza, angústia, ansiedade, aquelas paixões, aquelas coisas, tudo que você está vivendo hoje, os seus pais já viveram. Eles já sabem como funciona. E tem mais, eles te amam. E o fato deles te amar não pode vir coisa ruim dos pais. Então aproveita essa riqueza de coisas que eles sabem, de sabedoria, e aplica na sua vida. Aplica, porque quando você trazer, às vezes pode não fazer nenhum sentido com a parte científica, pode fazer nenhum sentido com aquele doutor fulano que fala as coisas que ele sabe de tudo, pode não fazer nenhum sentido com o que seus pais estão falando, pode ser totalmente contrário. Mas você pode ter certeza que os seus pais já viveram algo parecido. Então ouve eles que dá certo, funciona, pode ter certeza. O Kevin, ele ouve muitos meus conselhos, aliás, ele até pede conselhos. É diferente, né, para uma relação aí de 20 e poucos anos de diferença. Mas ele pede, e que bom que ele segue, que bom, porque normalmente os filhos que seguem o conselho dos pais se dão super bem. Vai por mim. Um beijo para vocês, saudades demais. Como vocês puderam ver, as mães de vocês deixaram mensagens maravilhosas. E que elas não fiquem só nos nossos ouvidos, que elas fiquem no nosso coração. Eu vou te convidar agora a estar fazendo uma oração comigo. E que nessa manhã a mudança possa começar por você. E a oração possa ser uma coisa que seja constante na sua vida. A oração e a leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Para que Deus nos dê sabedoria de como lidar com tudo na nossa casa, como ter um bom relacionamento com nossos pais e como fazer com que todas essas palavras de provérbios e todas essas palavras que os pais deixaram a vocês sirva para realmente entrar e fixar no nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero estar te pedindo por cada adolescente, Pai, que o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, Deus, e que eles possam estar sabendo ouvir conselhos bons de pessoas sábias, de pessoas que te amam, Senhor. Nos ajuda, Pai, que tudo isso fique gravado, que essa lição fique gravada em nossos corações e que sempre possamos estar na Tua presença, sendo Seu discípulo, Pai, e tendo bons conselhos para que a gente tenha uma vida longa, para que a gente viva mais tempo aqui na Terra e feliz. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Bom, gente, a nossa lição era bem curtinha e eu queria compartilhar somente isso com vocês. E que nessa semana vocês já possam estar fazendo o desafio de ter um relacionamento melhor na sua casa e de ter um relacionamento melhor ainda com Deus. Um beijo a todos. Que na próxima semana a gente possa já ter notícias melhores, né, referente a essa pandemia que estamos passando. Que Deus esteja guardando e dando saúde à sua família e aos seus amigos. Um beijo a todos e um bom domingo a todos vocês. Tchau, tchau.